ação do Espírito Santo, uma ação mais presente, mais constante, que tenha, em outras palavras, ele tem a função de moldar em nós o caráter de Jesus. Uma das funções maiores do Espírito Santo é essa: moldar em nós o caráter de Jesus, que é o caráter do homem perfeito. A gente vai ver isso, que é muito significativo. E aí eu quero conversar sobre esse tema, a paz moldada pelo Espírito Santo. O texto básico está em Romanos 8:6, que está escrito assim: porque a inclinação da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Leiam comigo isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Por incrível que pareça, é uma coisa bem estranha, o ser humano não gosta de guerra, não gosta de conflito. Qual é um dos sinônimos para paz? Diz o dicionário que é ausência de conflito. Então, se você tem ausência de conflito, você está em paz. Esse é o padrão dos homens. A gente vai ver que com Jesus é diferente. Com Jesus, mesmo em conflito, você pode viver em paz. E o que é interessante é um paradoxo, né? O paradoxo é a ideia completamente contrária, uma oposta à outra. Por um lado, o homem gosta muito da paz, mas, entretanto, muitas vezes, para você obter a paz, você tem que causar algum conflito. Estranho isso, né? Às vezes o conflito de ficar distante de pessoas, tem pessoas que você vai conviver com elas, só vai dar confusão. Você vai tentando. E a Bíblia vai dizer, enquanto for possível, tendes paz uns com os outros. Então, às vezes, vem o conflito. Mas como entender isso? Teologicamente falando, o homem, quando foi criado, ele foi criado para viver em paz. Lá no Éden, lembra do Éden? Lá havia uma harmonia completa. A harmonia entre o homem e a natureza, certo? Está lá Adão conversando com os animais. Ele estava louco, não. Ele estava dando nome aos animais. A Eva que parece que deu ouvido a quem não deveria dar, né? Mas ele tinha harmonia com os animais. Um não agredia o outro. Você não vê esse tipo de coisa. Havia harmonia entre o homem e a natureza. Havia harmonia ali no Éden, antes do pecado. Havia harmonia entre o homem e seu semelhante, ou seja, o homem e a sua esposa, que era a pessoa que era semelhante a ele. E por excelência, por origem, havia paz, harmonia entre o homem e o Criador. Entretanto, quando entra o pecado, aí começa a confusão, começa os atritos, começa a se degringolar aquilo que a gente tanto ama, que é a paz. Há um livro que eu gosto muito, de Hal Lindsey. Hal Lindsey escreve, entre outros livros, ele escreve o livro A Agonia do Grande Planeta Terra. E ele fez uma anotação que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, abre aspas, é ironia que o homem parece nunca aprender com o passado, especialmente se esses erros se relacionam com catástrofe de grande vulto. Ele dizia-se que a primeira grande guerra iria acabar com tudo quanto é guerra. Mas, não obstante, o mesmo palco, dentro da mesma geração da primeira guerra, aconteceu a segunda guerra. E agora, ele diz, desesperadamente a gente corre em todos os cantos da terra para ver se a gente impede que esse estopim, seja acendido, e vamos evitar que isso ocorra. Como vamos evitar a guerra? Como vamos evitar a terceira grande guerra? Ele diz que seria fatalmente o fim antecipado da humanidade. Vocês não percebem isso também?
uma terceira grande guerra hoje seria um fim antecipado. Com o poderio que o homem tem de bombas, de tecnologia de guerra, seria o fim da humanidade. E ele continua: volvendo às páginas sombrias da história, o que vemos é um registro de luta constante de homens para se acomodar com o outro. Ele vai dizendo: o homem em guerra com sua família, família combatendo famílias, tribos guerreiam entre si e nações investem contra nações. E ele diz: desde que o mundo é mundo, não se tem notícia de que há paz em toda a terra. Se há paz aqui, lá no outro continente tem guerra. Se há paz num país, o outro está em guerra. Por que será que, apesar das terríveis lições aprendidas da história das guerras e suas consequências, os homens parecem brincar à beira do precipício, de uma terrível destruição? Jesus vaticinou que o homem não aprenderia do passado, nem daria atenção às advertências quanto ao futuro. O homem acabaria mergulhando o mundo inteiro numa guerra tão vasta, tão destruidora, que somente com a sua volta daria fim ao conflito que evitaria o total aniquilamento da humanidade. Ele continua: o homem não pode aprender, aliás, o homem não pode impedir as guerras. Ele não tem como parar as guerras, porque não aceita a causa fundamental das guerras. Qual é a causa fundamental das guerras? A Bíblia responde. Deus disse através de Tiago, vê se eu coloquei. Não, essa não. Deus disse através de Tiago, capítulo 1, capítulo 4, de 1 a 2: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossas carnes? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e viveis a lutar e fazerem guerra. Dentro do homem existe uma natureza extremamente egoísta. O homem voltou-se para ele mesmo, olhando para dentro de si mesmo, tomando decisões dispostas para Deus. O homem cortou o relacionamento com aquele que seria o autor, consumador da nossa paz. Fé da nossa paz, fazendo paralelo. E não adianta, por mais que o homem tenha grandes conquistas, por mais que o homem tenha extremos conhecimentos, ele não tem como preencher o vazio que há dentro dele, que antes era cheio de Deus. Não adianta. Não adianta títulos, não adianta poderio econômico, intelectual, não adianta ir lá fazer não adianta. Porque o vazio que há dentro do homem é do tamanho, a gente diz, de Jesus. É do tamanho de Deus. Não tem como preencher com tudo que a gente tem de necessidade. O homem desconectado, desligado, cortado o relacionamento com Deus, Raulino se diz, ele é como um avião, um grande avião de grande porte, voando em desaceleração e acaba o combustível. A gente sabe o que acontece quando acaba o combustível, né? A gente soube o que aconteceu com aqueles jogadores de futebol da Chapecoense, né? Acabou o combustível. O homem vivendo sem Deus, tomando decisões sem Deus, é como esse avião de grande porte quando acaba o combustível, caminhando para a destruição. Evidentemente, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa saúde, uma situação financeira equilibrada, você tendo algumas conquistas, isso pode trazer algum tipo de paz, mas infelizmente é uma paz muito frágil. Alguém diz assim, quando eu tenho com dinheiro no bolso, eu estou em paz. O bolso fica furado, cadê a paz?
Ah não, eu tendo saúde é maravilha. Acaba a saúde, acabou a paz. A paz que Deus oferece, ela não depende dessa estrutura humana, não depende da nossa capacidade intelectual, não depende da nossa estrutura socioeconômica. A paz que Deus oferece através de Jesus, ela é de forma sobrenatural. Por isso o apóstolo Paulo diz: a paz que excede a todo entendimento. E Jesus também diz, né? Deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Percebe a diferença? A grande diferença? O pastor Davi Gomes, ele foi meu professor também no seminário, ele escreve um livro, acho que né? Agora, citando o pastor Davi Gomes, ele escreve um livro, O Espírito Santo, um executivo de Deus. E ele vai dizer que é o Espírito Santo que vai moldar em nós tudo aquilo que Deus quer que aconteça na vida da gente. O caráter pacífico, de verdade, ele vem pela atuação do Espírito Santo. Daí então, essa minha reflexão baseada nesse argumento título, a paz moldada pelo Espírito. A primeira coisa que eu aprendo, que a paz moldada pelo Espírito Santo, ela é subproduto da nova natureza do homem, o que a Bíblia chama de regeneração. Regenerar, perceber, é uma palavra composta, né? Generação vem de Gênesis. Regeneração é nascer novamente, ou, na nossa linguagem, no novo nascimento. Daí que o Espírito Santo começa a atuar a partir dessa regeneração realizada pelo Espírito Santo. Em João 3,6, Jesus fala assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Como pode o homem nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos a Jesus. Pode voltar para a barriguinha da mãe e voltar e nascer novamente? Jesus não está falando de reencarnação, ele está falando do novo nascimento, de nascer espiritualmente. Em João 3,4, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? Em João capítulo 1, de 12 a 13, diz assim, vocês podem ler? Dá para ler? Tem que apagar ali o meu cabelo dali da frente, que agora o sol abriu, ele está o sol abriu agora. Melhorou até para mim também. Vamos lá? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é a primeira grande atuação do Espírito Santo na vida da gente, do ser humano. Quando ele habita na gente, aí nós somos gerados agora pelo Espírito Santo. A primeira grande pacificação que o Espírito Santo faz é nossa para com Deus. Quando a palavra de Deus diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, você crê de seu coração. Quando você abre seu coração para Jesus, o Espírito Santo entra na sua vida. E aí ele vai produzir aquilo que a Bíblia vai dizer em Efésios 5, 22. Mas o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade. Aí ele começa a atuar em nós, dando-nos essa paz com Deus.
É a partir dessa paz com Deus, para mim, irmão, a partir dessa paz com Deus, oriunda através, quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Primeira atuação dele, você abriu o coração para Jesus, o Espírito entra na tua vida e te dá paz com Deus. E daí vem o resultado daquilo que a gente vai começar a sentir paz, a viver paz. Eu diria assim, não porque, como eu disse, está com dinheiro no bolso, não porque todo mundo te ama, está te tratando bem, não. Porque o problema maior foi resolvido quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e você se arrepende dos seus pecados, e aí ele entra no seu coração. Eu creio que algumas pessoas, muitas pessoas, precisam dessa paz, desse novo nascimento. Outras pessoas precisam disso, quer ver? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Já entende que é regeneração, né? É o novo nascimento espiritual, que você nasceu para Deus. E agora ele fala, e da renovação do Espírito Santo. Muitas pessoas precisam da regeneração, ou seja, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e nasce de novo, nasce espiritualmente. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisa velha se passaram. Agora, poucas pessoas precisam da regeneração, pessoal, dessa renovação. Quando alguém se afasta do Evangelho, quando alguém deixa apagado o Espírito Santo, mas ele recebeu a presença de Jesus, talvez tenha que fazer aquela oração como Davi fez quando ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Talvez para algumas pessoas a oração seja essa, torna a dar-me a paz do Espírito Santo. Eu preciso constantemente dessa renovação. E eu vou dizer para os irmãos, quem é de nós que não precisa dessa renovação constante? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, elas são novas cada manhã, grande é a sua fidelidade. Segundo lugar, eu aprendo nesse pensamento da ação do Espírito Santo, que a paz moldada pelo Espírito Santo será subproduto da maturação realizada pelo exercício de nossa comunhão com Ele. Efésios 4, de 1 a 13 diz isso, leia comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está falando de dons espirituais, da ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que já o receberam como seu Salvador. Ele diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura e à plenitude de Cristo, ao estado de pessoa madura. Maturação é um processo de crescimento, entende? Isso significa que essa paz moldada pelo Espírito, ela não é estática, ela não é inerte para, já aceitei Jesus, agora só vou viver tranquilo. Só viver tranquilo. Não. A casa está caindo, não, mas eu estou tranquilo. Aí ficou pensando. Estou tranquilo, não, Jesus é bom, estou tranquilo. Então, uma tempestade dentro de casa, né? A telha foi embora. Você vai perceber que às vezes você vai precisar ficar nervoso. Lembra de Jesus? Houve alguém tão pacífico quanto Jesus na face da terra? Não. Mas quiseram fazer bagunça na casa do pai dele. Aqui não. Pra fora todo mundo. Ele perdeu a paciência. Não, bagunça não. Vai fazer em outro lugar. Aqui não. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a paz. Às vezes é necessário a gente ser energético.
energia positiva. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Entende? Eu posso ficar irado? Sim. Mas não significa isso que eu não estou em paz. Parece paradoxal essas coisas, né? Isso significa dizer que esse processo do Espírito Santo em nós, ele eu chamo de bipartite, duas partes. Ele atua em nós, mas nós precisamos exercitar isso. Ok? De que forma? Eu só vou orar agora, Senhor, eu quero estar em paz. Não, você às vezes vai ter que fazer esforço. Um dos primeiros grandes esforços que a gente faz é a leitura da palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos amadurecer, nos tornar mais maduros. A gente vai aprender muitas coisas para a gente evitar tirar não só a nossa paz, mas tirar a paz de outras pessoas. O que é a palavra de Deus em relação aos pais e filhos? Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ok? Mas o homem é crente, está lá na igreja, louvando a Jesus, mas chega em casa, é o terror com os filhos. Que coisas, que relacionamento com Deus é esse? Já vi pessoas que conhecem, Bíblia de capa a capa, assim, na igreja, mas é um transtorno dentro da igreja, briguento, gente briguenta. Mas se perguntar em tudo a Bíblia, sabe tudo a Bíblia, tudo. Pessoa que vai estar na escola dominical, está prestando atenção, não está prestando atenção, ele está querendo ver qual é o erro que você vai cometer, para depois apontar. Eu falei, meu pai, o que é isso? Meus irmãos, cá entre nós, algumas pessoas esquecem disso. A gente adoece do estômago, a gente adoece do coração, a gente adoece do pulmão, mas a nossa mente também adoece, irmãos. Existem pessoas cristãs que precisam ser tratadas, porque a gente recebe tanta carga negativa durante a vida, às vezes, principalmente dependendo do tipo de família que você veio. Então, muito conflito. Existem pessoas que aprendem que viver em família é viver em confusão. Então, tem mulher assim que vive provocando o marido, é crente, mas na casa dela, o pai dela vivia só batendo na mãe, então ela fica provocando o marido para ver se o não está batendo. Ela vai se sentir bem, que coisa doida. Não é claro que ninguém vai fazer assim conscientemente, precisa de cuidar. Mas é crente, eu diria mas é imaturo, ainda é bebê na fé. Tem muita gente que conhece a Bíblia, no capa, mas é bebê na fé. Como é que você percebe o bebê na fé? Não é se conhece muito de Bíblia, é como você se relaciona com as pessoas. Entende? Deus é bom, até que todos cheguemos. E em Efésios 4:3, anteriormente a isso, ele diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz: se esforçando para manter a paz. Esse é uma medida que precisamos ter constantemente. Eu creio, meus irmãos, que segundo a boa vontade de Deus, a gente precisa ser promotores de paz. Uma das falas da bem-aventurança é: bem-aventurado os pacificadores, por quê? Eles serão chamados filhos de Deus. Tem gente que dificilmente será reconhecido como filho de Deus, porque no lugar de ser pacificador, o pacificador é gerador de encrenca. Já viu crente encrenqueiro? Não combina. Não combina. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Pessoa pacífica, que vive em paz, é a pessoa mansa, não é briguenta.
Deus, que essa mansidão do Espírito Santo possa dominar o seu coração, possa dominar a sua vida, a sua casa, e você possa ser um promotor de paz. E eu creio que assim Deus é louvado, Deus é engrandecido, e evidentemente aqueles que ainda não receberam o novo nascimento receberão a paz de Jesus através do seu testemunho. O Senhor é bom. Tem um hino que eu gosto muito, do antigo. Ele diz assim: se paz amas dor, se quiser desfrutar, se dor amas pode sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O coro diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É impossível uma pessoa que tenha paz com Deus ser infeliz. É impossível. Porque a nossa paz, a nossa felicidade não depende de bens materiais, não depende de bens afetivos, não depende do tamanho da sua família.